Isso aí, vamos começar porque hoje o assunto é muito sério aqui no programa. A gente vai falar de violência contra a mulher. Ah, esse amor deixou marcas no meu corpo. Ah, esse amor, só de pensar eu que deu quase barro. A gente tá aqui com a nossa bancada tradicional, a nossa editora Adriana Yoshida. Tudo bom, Adriana? Tudo bem, Paulinha? Juliana Romano também aqui com a gente. Bom dia, gente linda. Amanda Bosa, fazendo a interatividade com vocês pela internet. Todo mundo pode participar do programa de hoje. Conta como, Amanda? Bom dia, para participar é só enviar uma mensagem usando a hashtag EvaNaPan. E a nossa bancada hoje cresce com a participação da promotora de enfrentamento à violência de gênero doméstica e familiar contra a mulher do Ministério Público de São Paulo, a Silvia Chaquian. Tudo bom, Silvia? Bom dia a todas. E hoje também a redatora-chefe da revista Cláudia, Isabela Dercoli, aqui com a gente. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, é claro que a gente foi motivada a fazer esse programa por causa de um acontecimento que acho que todos vocês têm conhecimento, inclusive visual, do resultado do que aconteceu com a Elaine Caparrós. É uma tentativa de feminicídio que chocou o Brasil. Uma mulher que manteve contato através de redes sociais durante 8 meses com um homem, marcou o primeiro encontro e sofreu 4 horas de agressões sucessivas. Foi encontrada pelos vizinhos e pelos porteiros do seu prédio quase morta no seu apartamento. Esse homem, o Vinícius Batista Serra, de 27 anos, foi preso em flagrante e agora vai responder por tentativa de feminicídio. Eu queria começar o programa com a Silvia Chaquian, contextualizando o que é o feminicídio, que muita gente ainda acha que pode ser a mesma coisa porque matar um homem ou matar uma mulher é igual. Essa questão é muito importante, porque quando surgiu a lei do feminicídio, havia esse tipo de argumento, né? Será que a justiça está reconhecendo que a morte de uma mulher é mais relevante para a justiça, para a sociedade, que a morte de um homem? E absolutamente não é isso que diz a lei do feminicídio. A lei do feminicídio, ela vem visibilizar, identificar um contexto muito específico dessas mortes, né? Então, diz a lei que há feminicídio toda vez em que há o atentado contra a vida da mulher por circunstâncias do sexo feminino, ou seja, leia-se gênero. E a própria lei dá a definição de quando essas circunstâncias estão presentes. Então, quando há um contexto de violência doméstica e familiar, abrangendo relações íntimas de afeto, independentemente do tempo dessas relações, ainda que sejam bem breves, efêmeras, ou num contexto de menosprezo, discriminação contra a mulher. Então, é muito importante, até para desmistificar aquela velha noção muito equivocada hoje de que esses crimes são crimes passionais, crimes motivados por amor, por paixão. E hoje já se tem a compreensão de que o feminicídio nada mais é do que um crime de ódio às mulheres, né? Uma manifestação de poder em relação ao corpo, à sexualidade, onde a mulher é subjugada, é tratada como objeto. Então esse é o contexto dessas mortes, que tem contornos muito específicos, e daí porque foi necessário uma lei para dizer que essas mortes acontecem em circunstâncias muito diferentes da violência contra o homem, porque ela acontece no espaço privado, o espaço do lar, ela é praticada por pessoas, via de regra, do conhecimento, do convívio da mulher. Ela tem um contexto também muito presente de reiteração de golpes muito violentos, bárbaros, de mutilação, de atentado contra o rosto da mulher, no sentido de intenção de desfigurar a mulher. Então, todos esses elementos são muito próprios dessas circunstâncias que permeiam a violência contra a mulher, a violência de gênero. Queria colocar na conversa a redatora-chefe da revista Cláudia, a Isabela Dercoli, que cobre casos como esses e pode também trazer um retrato para a gente, inclusive com números dessas violências. O que é que você tem acompanhado, Isa? Essa violência que a Silvia está comentando é uma violência muito típica. Mesmo assim, a gente não tem um levantamento nacional recente e específico. Então, o número mais recente que a gente tem, que é muito impressionante, é que em São Paulo, uma mulher morre a cada 36 horas devido a feminicídio. Isso é altíssimo. Tem um professor da USP, o Jefferson Nascimento, que fez um levantamento, mas ele fez um levantamento acompanhando notícias de jornais, revistas. E até o dia 21 de janeiro, a gente tinha 71 mulheres mortas por feminicídio e 36 que tinham escapado da tentativa de feminicídio. São números altíssimos, são números assustadores, mas eu estava conversando com a Silvia, eu acho que a gente não pode levar em consideração assim, é um crime que agora existe. Esse crime sempre existiu.
Os homens sempre assassinaram as mulheres. O que existe agora é uma tipificação para esse crime, então a gente está avaliando que esse crime existe, a justiça reconhece esse crime. Então, quando a mulher ela é assassinada por feminicídio, a justiça reconhece e isso cria uma nova classificação. Isso. Inclusive tem agravante de pena, né? Isso, é uma qualificadora. Adriana Yoshida. Eu queria retomar um pouquinho o caso da Elaine. Quando a gente percebe, depois desse caso virar público e chocar a sociedade, ainda existe, mesmo assim, a gente ainda viu casos de críticas à diferença de idade entre a vítima e o agressor, como se relacionar com pessoas da sua própria idade fosse garantir que você jamais fosse abusada e violentada. E também a questão do primeiro encontro. Enfim, pessoas tentando justificar uma violência descontrolada do seu ponto de vista, da sua zona de conforto, enfim. Como você vê isso, doutora Silvia? Essa é talvez a consequência mais perversa e mais cruel da violência contra a mulher de uma maneira geral, que é o julgamento social, comportamental, do seu comportamento social e sexual, que é feito pós-violência, como uma forma de parte da sociedade buscar justificativas, explicações quando há um crime bárbaro. Então, toda vez em que não se encontra muito facilmente justificativas, desloca-se essa investigação para o comportamento da vítima como forma de identificar as razões, os motivos dessa violência que só tem um culpado e uma vítima. A Elaine é vítima e ele é o agressor. E qualquer tentativa de deslocar esse local de vítima dessa mulher é perverso, é cruel. E quando esse julgamento vem de outras mulheres, isso é devastador, né? Então, muitos argumentos analisando o fato dela ter, por exemplo, se relacionado, conhecido ele nas redes sociais. Isso é desconhecer absolutamente como as pessoas, em geral, homens e mulheres hoje, se relacionam. E eu acho que não é só desconhecer, é querer ignorar para justificar, né? Perfeito. Porque não é possível, por exemplo, que as pessoas não consigam admitir que já foram para a cama com uma pessoa que conheceram na mesma noite. Sim. E eu acho que você também cria um ambiente terrível para as mulheres, porque outras mulheres que estão passando por situações de violência, elas se sentem envergonhadas de denunciar, porque elas acham que elas vão passar pelo mesmo julgamento, elas sabem que elas vão passar pelo mesmo julgamento. E aí, para evitar esse julgamento público, elas preferem continuar sendo agredidas ali no lar delas, escondido. Então, a gente está criando um ambiente perverso para a mulher duas vezes, porque ela vive a agressão e ela tem medo de denunciar essa agressão. Ju Romano. Inclusive, agora que a Adri retomou o caso da Elaine, os vizinhos ouviram, né, ela gritando e tal. Inclusive, um vizinho foi até ameaçado e tal. E aí, como que a gente se deparar com uma situação de violência? Como a gente pode fazer? Qual a nossa reação ideal para também não correr nenhum risco? Por exemplo, eu como mulher, baixinha, enfim... o que eu poderia fazer caso eu estivesse nessa situação, ouvindo uma vizinha, ou vendo um caso? Como que é o ideal? Essa é uma outra questão que chama muito atenção nesse caso, né? A Elaine, ela diz ter sido espancada por cerca de 4 horas. E ela não estava no local ermo, abandonado, ela estava num condomínio. Então, chama atenção que os gritos de socorro não tenham despertado uma interferência imediata por parte de pessoas ali do condomínio, né? E é bom que se diga que esse não é um fato isolado. A gente vê a história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E foi o que aconteceu com aquela outra vítima do Sul, a advogada Tatiane, que também foi espancada aos olhos ali de gravações, de imagens do circuito de segurança do prédio, e também houve uma demora absurda na interferência. Então, isso nos traz a evidência de que nós, enquanto sociedade, ainda temos aquele perverso mito de que em briga de marido e mulher, briga de casal, não se mete a colher. Quando, na verdade, aí não tem nada de briga de casal, é um crime hediondo. E a grande contribuição da Lei Maria da Penha foi descortinar essa violência e trazer para o aspecto da necessidade da sociedade se sentir parte do problema, retirando da esfera particular, familiar, essa questão, e jogando para a esfera estatal, de problema de todos. Então, todos nós temos essa obrigação de interceder, de não hesitar em auxiliar uma vítima que grita por socorro. E isso é chamar a polícia, é fazer uma ligação de denúncia. No caso do condomínio, os vizinhos ouvindo, de interfonar, de bater na porta do zelador, do porteiro, e a polícia, lógico, num caso desse, que é um caso de flagrante, né? Agora, também existe a possibilidade
em casos que não sejam de flagrante, que a pessoa sabe que há um contexto de violência numa família, numa situação conhecida, um colega de trabalho, uma amiga, de fazer essa denúncia até de maneira anônima, via 180, né, procurando o Ministério Público, procurando a DDM. É possível, inclusive, o denunciante ter os seus dados sigilosos, resguardados. Há mecanismos para garantir esse sigilo. Mas é muito importante que a sociedade se sinta a parte desse problema. Isso não é um problema isolado de uma vítima, de uma, duas mulheres. Essa é uma questão, é um fenômeno sociocultural. E a gente não vai melhorar esse quadro se todos nós não nos sintamos parte do problema. Eu acho que essa é uma questão de saúde, de segurança pública e que a gente tem que estar pronta para acolher essas mulheres. Então, assim, é uma amiga sua que você suspeita, alguém da sua família que você suspeita, se aproxima, conversa, tenta abrir esse espaço para ela se abrir para você, porque ela precisa de ajuda. Às vezes ela não tem a coragem necessária para denunciar, às vezes ela tem uma dependência financeira com esse cara, ela tem uma dependência, ela tem filhos, ela tem medo do que possa acontecer com os filhos. Uma dependência até psíquica, né? Emocional. Exatamente, emocional. Querendo ou não, ela é casada com esse homem, ela tem uma relação de afeto, ela tem medo da represália. O que vai acontecer se ela denunciar depois? Se ela denunciar e voltar para casa, ele pode matar ela depois? Então, assim, a gente tem que estar pronta para acolher essas mulheres, para apoiar nessa hora, porque elas, às vezes, não conseguem fazer isso sozinha. E isso é normal, é absolutamente normal você não dar conta de fazer isso sozinha. Você pode pedir ajuda. Eu acho que tem que ter esse conhecimento, essa união para ela poder fazer. Amanda? A gente vê bastante casos em que a mulher faz uma denúncia ou procura uma delegacia da mulher ou chega lá e tem alguém que atende ela. O que você fez, né, para ele ter feito isso com você, que acabam resultando em casos de feminicídio durante esse caminho aí de denúncias. Uma dúvida que eu acho que é bem pertinente é: quais são as etapas de uma denúncia? Você tem que ir lá fazer o corpo de delito? Eu acho que é importante a gente esclarecer, porque eu vi muitas mulheres que chegam a fazer a denúncia, fazem lá o BO, mas aquele BO não vai para frente, ela não consegue dar uma sequência àquela denúncia. Existem vários contextos de vários graus de violência e que vão exigir providências por parte do sistema de justiça também diferenciados. Mas no caso de um feminicídio, que é um atentado o mais grave, a forma mais grave de violência física contra a mulher, que atenta contra a vida, a denúncia sempre, né? Aliás, existe uma estatística que foi feita pelo Núcleo de Gênero do Ministério Público que é muito elucidativa da importância da denúncia, porque está lá naquela estatística, naquela pesquisa, que 97% das mulheres que morreram nunca haviam acionado o sistema de justiça e pedido o mecanismo da medida protetiva de urgência, que hoje é um mecanismo importantíssimo para garantir a proteção dessas vítimas. Então, o que essa pesquisa nos mostra? Que não buscar ajuda é a pior escolha. Quando eu digo buscar ajuda, não necessariamente eu estou dizendo para essa mulher que, diante de todas essas questões que foram colocadas aqui pela Isabela, tem dificuldades e elas são legítimas, que ela tenha que ir sozinha numa delegacia de polícia, enfrentar questões que são muito delicadas, mas buscar ajuda do seu círculo social, dos seus familiares, dos seus amigos, ir acompanhada numa delegacia. Perfeito. Eu não desconheço os problemas que ainda há em termos de revitimização, né, de atendimento inadequado, porque nós estamos falando de agentes públicos, muitas vezes imbuídos de valores preconceituosos, de discriminação. Então, é lógico que existe, mas é preciso persistir nessa busca por ajuda, silenciar, e a gente tem a compreensão muito clara de que o feminicídio, geralmente, ele é o fim de uma escalada de violência. Daí porque o feminicídio já seja classificado como uma morte evitável, ou seja, você tem como interceder nessa escalada, interrompendo o ciclo da violência e preservando a vida dessa mulher. Então, daí a importância de, no primeiro sinal de violência, buscar ajuda. Doutora, você falou da denúncia e da medida protetiva. O que exatamente essa medida oferece para essa mulher? Porque eu acho que essa pergunta da Amanda é muito relevante, porque a pessoa realmente ela não consegue entender o que é que vai acontecer com ela a partir do momento que ela vai resolver abrir isso. A medida protetiva é uma grande inovação trazida pela Lei Maria da Penha e que garante a proteção da vítima no sentido de sair uma determinação judicial onde aquele sujeito que agrediu a sua companheira ou ex-companheira passa a ser proibido de manter com ela qualquer contato pessoal por via de internet, por terceiros,
por celular, por WhatsApp. Então, é uma proibição de contato, além da proibição de se aproximar daquela mulher, a proibição de frequentar os mesmos locais que aquela mulher frequenta, a faculdade, a escola, a casa, o trabalho. O afastamento dele do lar quando há coabitação, quando eles residem no mesmo imóvel, isso também é uma medida protetiva. A suspensão do direito de porte de arma, quando ele, por conta do seu trabalho, tem acesso. Então, são medidas importantíssimas, porque com uma ordem judicial de que ele não pode se aproximar e há uma consequência para o descumprimento, que é o decreto de prisão preventiva. Aqui em São Paulo, principalmente na região central, nós temos mecanismos de monitoramento dessas medidas protetivas através da parceria com a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Existem outras iniciativas em outros estados, que é o Guardiã Maria da Penha. Então, é uma equipe especializada da Guarda Civil que faz a visita na casa das mulheres que têm medidas protetivas no sentido de fiscalizar se, de fato, aquele agressor não está rondando a casa dela, representando algum tipo de ameaça. Então, é um mecanismo importantíssimo que, quando bem aplicado e monitorado, previne um crime mais grave, como é o caso do feminicídio. Tem pergunta, Ju? Não, também eu queria fazer um adendo. Não precisa necessariamente esperar uma agressão física, não é mesmo, Silvia? Isso. Porque essa medida protetiva, ela pode ser feita também no caso de você se sentir ameaçada também, né? Eu tenho amigas que fizeram por conta de ameaças feitas por, enfim, relacionamentos e deu assim, até agora tá tudo bem. Então, o caso de quem, caso se sinta ameaçada, não precisa esperar acontecer alguma coisa mais grave. Amanda Bosa, tem participação na internet? Tem a participação da Ana Ri, ela mandou a seguinte frase: o problema é que a medida protetiva não inibe o cara de chegar e te matar, como aconteceu há pouco tempo atrás. É por isso que é importante que não pese sobre os ombros da mulher a fiscalização exclusiva dessa medida protetiva, como acontece em muitos locais. Aqui em São Paulo a gente tem essa iniciativa, em outros estados também, mas é importante que essa seja uma política pública que cubra o país inteiro, né? Você precisa participação, vontade política, o poder público mostrando o engajamento na fiscalização daquela medida junto com a mulher. Agora, é evidente que aí nós estamos falando de casos onde há essa escalada, né, de violência. No caso da Elaine, não houve isso, né? O caso da Elaine é muito, muito bárbaro e cruel, muito covarde, porque ela não teve sequer possibilidade de reação. De percepção, né? Parece que ela estava até dormindo quando se iniciaram as normalmente agressões. A gente enxerga que tem um perfil assim. Você começa com agressões verbais, então você diminui aquela pessoa, você humilha, você vai quebrando a autoestima dela ali, você começa a fazer ameaças, aí você parte para agressão física, e aí foi o que a Silvia falou até, você sabe, o homem mostra que ele é capaz de matar você, então ele dá indícios que aquela morte ela é possível, e por isso você está avisada de que o feminicídio ali ele pode ser evitado, né? Se ele está te dando a letra, olha, eu vou matar você. Ou eu posso. Exato. Poder, aí você, ele impõe aquele poder e você sabe que esse é o momento. Não deixa passar desse ponto, porque a partir daí está mais perto o feminicídio. Mas o caso da Elaine tem essa particularidade de que ela não teve os avisos prévios, né? Ela não pôde ir vendo essa escalada. Acho que é isso que é muito... E não é um caso único. A gente enxerga outros casos. Na revista a gente deu um caso de uma mulher que ela tinha um vizinho e o dia que o vizinho se declarou apaixonado por ela, ela falou, mas eu não tenho nenhum interesse em ficar com você. Ele deu 4 tiros nela. Então, assim, ela sobreviveu. Ela sobreviveu, ele se matou. Mas ela nunca tinha tido ideia dessa... E ele tinha essa relação de posse mesmo. Se você não vai ser minha, você não vai ser de mais ninguém. Então, eu acho que isso que é impactante. E é esse o contexto dessas mortes, né? É quando a mulher subverte essa lógica de subordinação, de submissão ou de fidelidade, que essas mulheres morrem. Então, é quando a mulher diz não ao relacionamento, quando ela assume um outro relacionamento, que ela morre. Ou quando ela adquire emancipação econômica, social, que ela morre. Por quê? Porque esses agressores, eles estão dando um sinal, quando tiram a vida dessas mulheres, de que eles podem... Essa questão do poder, de acreditar que tem o direito de tirar a vida por ser homem, isso está relacionado à construção dessa masculinidade desde aí da infância. Daí porque a gente está falando aqui de um fenômeno sociocultural que foi justificado por anos de dominação masculina em relação à mulher e que só vai haver mudança desse quadro com a desconstrução mais profunda das raízes dessa violência. Né? Uma coisa que me deixa muito chocada, assim, é que a gente sempre imagina que a casa da gente é o lugar
de segurança, né, para onde você volta. E que muitos desses casos, né, de feminicídio acontecem dentro das próprias casas dessas mulheres. Isso é algo de muito brutal, né? Você não tem para onde voltar, não sei, não sei, eu acho simbólico. que o número é de 40%. É um número altíssimo. Isso quer dizer que você, na sua casa, corre um risco, assim, gigantesco. Você, dentro da sua casa, onde estão seus filhos, a maioria das vezes, é ali que você tem o maior risco de morrer. Eu acho que isso é muito... terrorizante, né? É muito impactante. Mas, de novo, não é porque é dentro de casa que se torna uma questão privada. Eu acho que a gente tem que reafirmar que isso é uma questão pública e que todos nós estamos envolvidos. Então, não é porque uma mulher está gritando dentro da casa dela pedindo ajuda que você tem que ignorar. Você tem que ligar, você tem que intervir, porque a gente também faz parte, a gente está envolvido mesmo sendo na casa da pessoa. Adriane Yoshida. Eu queria fazer uma pergunta para que a gente consiga mudar esse cenário e pelo menos conseguir mais dados para conseguir um estudo dessa violência contra a mulher no Brasil. Por que é importante que esses crimes sejam registrados como feminicídio? Bom, primeiro, é importante falar sobre isso. E se hoje a gente fala sobre isso, é porque a gente tem uma lei que visibilizou, descortinou esse fenômeno e deu nome a ele. Porque até pouquíssimo tempo atrás não se falava de feminicídio. Essas mortes, elas eram mascaradas em mortes de uma criminalidade comum que acomete homens e mulheres de uma maneira geral. Então, é importante, a gente tem avanços. Não dá para também nos abatermos pelo pessimismo. Nós estamos falando mais sobre gênero, questões de gênero, violência contra a mulher e sobre feminicídio. E é importante visibilizar essas mortes, conscientizar as mulheres sobre pedir ajuda, sobre a população denunciar. Mas também é verdade que nós ainda estamos na vergonhosa colocação, quinta colocação dentre as nações com o maior número de mortes violentas de mulheres no mundo. E estamos longe de mudar esse quadro. E alguém já disse que cada país decide politicamente o número de feminicídios que vai ter no seu território. O que significa isso? Vontade política de implementar políticas públicas capazes de mudar esse quadro. E aí você tem uma gama muito ampla de políticas públicas que têm possibilidade de alterar esse quadro e elas estão previstas na Lei Maria da Penha, mas não foram totalmente implementadas. São as políticas voltadas à ressocialização dos homens, autores de violência, são as políticas relacionadas à educação nas escolas. Quando eu digo educação nas escolas, é de direitos humanos, né? É de falar sobre violência sexual, é de identificar os primeiros sinais de violência, ensinar a menina a denunciar, a ter respeito pelo corpo, do né? próprio do corpo, outro. porque está tudo relacionado, ao mesmo tempo em que você ensina esses meninos ao respeito ao corpo, à sexualidade, à autonomia da mulher. Então, tirando essas políticas públicas do papel, é que a gente consegue mudar esse quadro. E eu acho também que a gente tem uma visão mais clara desse quadro agora, porque a tipificação do feminicídio existe desde 2015, faz 3 anos. E a gente estava conversando da importância dos agentes de segurança espalhados pelo país terem cada vez mais conhecimento do que é essa tipificação. Então, eles têm que entender em que caso ela é aplicada, por que a importância dela ser aplicada. E por isso a gente vê também essa escalada desse número. Não é porque, de repente, a gente tem um monte de casos de feminicídio, é porque a gente está classificando. Antes eles eram homicídios normais e a gente não enxergava, eles passavam batidos. Então, agora a gente está dando visibilidade para esse fenômeno, né? Para esse grau tão alto de agressão. Olha, infelizmente a gente não tem mais tempo, o assunto é extenso, muito sério e com certeza vai ser abordado outras vezes aqui no EVA. Eu queria agradecer a presença da Silvia Chaquian, promotora de enfrentamento à violência de gênero, doméstica e familiar contra a mulher do Ministério Público de São Paulo. Obrigada, Silvia. Eu que agradeço. E também a presença da redatora-chefe da revista Cláudia, Isabelle Dercoli. Obrigada. Obrigada.